Hola, Hola, buen hola, día. sí. ¿Me escuchan? Hola, buen día a todos y a todas los asistentes. Para mí es un gusto estar aquí representando al Núcleo de Ciencia e Ingeniería de Materiales de AUGM. Le quiero agradecer a los organizadores quienes nos permiten participar de este evento que es tan relevante para la promoción y el fortalecimiento de la ingeniería de materiales en Argentina. Así que muchísimas gracias y gracias por el esfuerzo en hacer estas jornadas que cada vez son más exitosas. Bueno, también les quiero agradecer a los docentes, profesores que están participando de este seminario que organizamos desde el núcleo y finalmente, por supuesto, a todos y todas los estudiantes, las estudiantes y los docentes que están participando de estas jornadas. Y los organizadores me permiten, empezamos a abrir estos seminarios presentando al primer profesor que va a tener a cargo el primer seminario, que va a tratar sobre microscopía electrónica de barrido y de transmisión en la caracterización de materiales. El profesor doctor Conrado Ramos Moreira Alonso es profesor asociado de la Universidad Federal de San Carlos y trabaja dentro de esa universidad en el Departamento de Ingeniería Materiales. Él es ingeniero en materiales por la Universidad Federal de San Carlos, ha hecho una maestría y un doctorado en Ciencia e Ingeniería de Materiales en la Universidad Federal de San Carlos. Realizó un doctorado sándwich en la Universidad de Florida, de Estados Unidos, y un postdoctorado en la Universidad Politécnica de Valencia, en la cual también fue profesor visitante. Actualmente es profesor asociado y es investigador en el Departamento de Ingeniería de Materiales de la Universidad Federal de San Carlos. Dirige varios estudiantes de doctorado. Su área de especialización es la microscopía electrónica y la ingeniería de materiales y metalurgia, con énfasis en solidificación rápida de metales y aleaciones. El doctor Conrado es un experto en el área de microscopía y bueno, posee varios proyectos de investigación de distintas agencias. Y bueno, eso es todo en forma muy breve. Le agradezco a Conrado su participación en estas jornadas y bueno, cuando quieras podés empezar. Estás muteado, Conrado. Estás muteado, Conrado. Buenos días. ¿Ahora sí? Ahora sí. Hola, hola a todos. Buenos días. Me gustaría agradecer a Diana, profesora Diana de la AUGM, profesor José Daniel y todos de la organización de la RIMA, ¿no? Y yo voy a hablar de microscopía electrónica. Y me gustaría hacer esta introducción en español, pero pienso que como tengo poco tiempo para hablar mucho, voy a intentar hablar en portugués entonces, y las informaciones en los slides estarán en inglés, ¿ok? ¿Puedo empezar a compartir la presentación? ¿Ya están mirando? ¿Sí? Sí, se ve perfecto. Bueno, pienso que tengo 40 minutos, ¿no? ¿Se puede me decir cuando tengo 5 solamente, por favor? ¿Ok? Bom, vou falar hoje, então, de microscopia eletrônica de varredura, ou de varrido, e de transmissão, aplicada à caracterização de materiais, aplicada à ciência e engenharia de materiais. Então, eu sou do Departamento de Engenharia de Materiais da UFSCar, em São Carlos, no interior do estado de São Paulo, 2 horas e meia da cidade de São Paulo.
Sou também do programa de pós-graduação em Ciência e Engenharia de Materiais e faço parte também como representante do meu departamento e da universidade no núcleo de ciência, né, de materiais da UGM, que está fazendo 30 anos. Então, é um prazer participar dessa RIMA 2021 e vamos falar, então, hoje de microscopia de varredura e de transmissão, de microscopia eletrônica em geral. Bom, aqui são só algumas referências bibliográficas para a microscopia eletrônica de varredura, para quem quiser se informar mais dos diversos temas, né, relacionados à microscopia eletrônica de varredura. E aqui algumas referências de microscopia eletrônica de transmissão. Tá? Bom, como que a gente pode comparar, não é, a microscopia eletrônica de varredura, que é do inglês, né, SEM, Scanning Electron Microscopy, e a microscopia eletrônica de transmissão, TEM, que é Transmission Electron Microscopy. Então, aqui nós temos dois desenhos, dois diagramas esquemáticos, mostrando à esquerda o microscópio eletrônico de varredura, com a fonte de elétrons, que chamamos também de canhão, electron gun, onde é emitido o feixe de elétrons, e esse feixe de elétrons ele vai ser colimado, ele vai ser convergido para, através de lentes eletromagnéticas, que são bobinas de cobre, não é? E esse feixe de elétrons vai sendo colimado ao longo do caminho do feixe de elétrons até a amostra, que no microscópio de varredura a amostra está normalmente lá no final, lá embaixo, dentro de uma câmara de vácuo. Então, o que nós temos ao final desse caminho aqui, passando por lentes condensadoras, lentes objetivas e aberturas, e as aberturas são essas chapas aqui com furos de diâmetros micrométricos, temos que chegar no final com um feixe de elétrons nanométrico, um feixe de 1 a 5 nanômetros de diâmetro. E isso que vai ser determinante na resolução da imagem de microscopia eletrônica de varredura. Então, esse feixe de elétrons nanométrico, de 1 a 5 nanômetros, vai varrer pela amostra, vai escanear a amostra e nos dar a imagem dessa interação ponto a ponto do feixe de elétrons com a superfície da imagem. Então, a amostra no microscópio eletrônico de varredura pode ser grande, relativamente grande. Se a gente considerar que milímetros até centímetros, né, é uma amostra relativamente grande. Para o que a gente está falando aqui das escalas da microscopia eletrônica de varredura e microscopia de transmissão, isso é uma amostra grande. Por que eu digo isso? Porque para o microscópio de transmissão, que a gente vê que tem uma estrutura parecida com a do microscópio eletrônico de varredura, também tem conjuntos de lentes eletromagnéticas, tem aberturas, né? Tem o detector de raio-x para fazer análise de EDS, assim como o microscópio de varredura também tem o detector de EDS para analisar a composição química da amostra. Então, no microscópio de transmissão também temos um conjunto de lentes, né? Temos aberturas e a amostra, a diferença é que a amostra vai estar no meio do caminho no microscópio de transmissão e o feixe de elétrons vai atravessar a amostra, ele vai transmitir pela amostra em uma área muito fina, menor que 100 nanômetros. E aí, esse feixe, ele transmite ou difrata, dependendo da fase que ele estiver interagindo ao longo da espessura da amostra, essa espessura nanométrica, e aí o detector ou a câmera CCD que vai fazer as imagens do microscópio de transmissão, que está lá no final, lá na parte de baixo. Tá? Então, as amostras no microscópio de varredura são grandes e a operação é rápida. Em 5 a 10 minutos você começa a operar o microscópio de varredura, enquanto que o microscópio de transmissão, a gente tem uma amostra de 3 milímetros, né? É um disco de 3 milímetros, mas só a região central com 100 nanômetros de espessura ou menos que vai ser útil. É o que a gente chama de área fina, área delgada, thin area. Essa área que vai ser interessante para a análise de microscopia de transmissão. Então, essa é basicamente a diferença entre o MEV, o SEM e o TEM. E a resolução da imagem também que a gente pode obter com esses dois instrumentos. Então, aqui seria um desenho agora esquemático de um microscópio eletrônico de varredura, de um SEM.
De novo, nós temos aqui o canhão, as lentes, até chegar na amostra. Nesse caso, é uma amostra biológica, é uma formiga, não é? E aí nós temos detectores, os elétrons interagem com a superfície da amostra e retornam, e vão ser capturados por diferentes detectores que vão nos dar a imagem dessa amostra. E a resolução no microscópio de varredura, no SEM, é de 1 a 5 nanômetros. E lembre-se, ela depende do diâmetro do feixe de elétrons, que o diâmetro do feixe de elétrons tem que ser da mesma ordem, de 1 a 5 nanômetros. Aqui já é um diagrama esquemático da seção transversal de um microscópio eletrônico de transmissão. Nós temos o canhão lá em cima, né? E a amostra está no meio do caminho. E aí nós chegamos a uma resolução de 1 a 5 angstroms. Então, é uma ordem de grandeza, né? Nós dividimos por 10 a resolução do MEV para a resolução do transmissão. Essa resolução da transmissão chega a 0,1 a 0,5 nanômetros. Então, nós já estamos na escala atômica. A faixa de distância entre os átomos. Por isso, nós conseguimos, na microscopia de transmissão, observar imagens até na escala atômica também. Outra diferença, o SEM trabalha com voltagem de 1 a 30 kV, de 1 a 30 mil volts, e o transmissão, o TEM, tipicamente trabalha com voltagens, altas voltagens de 100 a 300 kV, tá? E a resolução no microscópio de transmissão depende da voltagem. Quanto maior a voltagem, menor o comprimento de onda, menor a wavelength. Quanto menor a wavelength, melhor será a resolução, porque menor será a resolução. Mais pequena a resolução, melhor a resolução. Ok? Aqui são os tipos de electron guns, de canhões que nós podemos ter, tanto no microscópio de varredura, no SEM, quanto no de transmissão, no TEM. O filamento mais comum é o filamento de tungstênio, né? É um fio de tungstênio dobrado, simplesmente. Um outro tipo de canhão é o Lab6, o hexaboreto de lantânio, que é um cristal piramidal. E o importante aqui é o raio da ponta do canhão. Quanto mais fino o raio da ponta do canhão, menor o diâmetro do feixe de elétrons que nós vamos emitir, que nós vamos poder formar quando estiver chegando na amostra. E melhor a resolução também. Sempre que eu falar melhor resolução, é menor a distância que eu consigo resolver. E o último canhão, que é o mais especial, é o FEG. E esse termo significa Field Emission Gun, porque ele trabalha com uma emissão através do campo, assistida pelo campo elétrico, tá? E aí é uma ponta de tungstênio também, corroída eletroquimicamente, mas vai ter um raio nanométrico aqui dessa ponta, de cerca de 50 nanômetros. Então, nós conseguimos emitir um feixe de elétron muito mais fino, tá? Muito mais delgado. Então, esses são os tipos de canhões que emitem os feixes de elétrons. E no microscópio de transmissão, eu gosto muito, é uma técnica que eu venho trabalhando já há 20 anos, eu sou um pouco suspeito para falar bem dela, né, dessa técnica, mas é uma técnica incrível. Ela tem as suas limitações, porque a amostra é muito pequena, 3 milímetros de diâmetro, né, e nós vamos trabalhar na área interna, nos arredores do furo, só nas regiões que tiver menos de 100 nanômetros de espessura. Então, é uma região da ordem de microns quadrados, é uma região muito pequena. Então, nós falamos que quando a gente trabalha com transmissão, a gente analisa uma amostra, comparando com uma floresta, a gente analisa uma amostra por uma folha de uma árvore dessa floresta inteira. Então, é muito perigoso, porque a gente tem um campo amostral, uma amostragem muito pequena, muito restrita. Então, nós temos que tomar muito cuidado quando a gente prepara essa amostra, para não analisar algo que não é representativo do material. Mas com o microscópio de transmissão, nós podemos fazer imagem com resolução de até 1 angstrom, como eu já falei. Podemos fazer a difração de elétrons, que é a análise cristalográfica, para identificar uma fase cristalina, se ela é cúbica de corpo centrado, BCC, se ela é cúbica de face centrada, FCC, ou hexagonal, HCP. Nós podemos fazer difração até 10 angstrom, até 1 nanômetro, de uma fase até 1 nanômetro. Então, nós podemos fazer isso de qualquer nanocristal e até de um cluster, que seria um aglomerado de átomos, um aglomerado de centenas de átomos. Podemos fazer análise de espectroscopia. Sempre que a gente fala espectroscopia, é a análise da composição da amostra. Através do EDS, uma outra técnica que é chamada de IUS, mas não vou entrar em detalhes,
e a gente consegue detectar para elementos mais pesados que o número atômico 6, até 0,1% em peso desse elemento, é o limite. E a resolução de 100 angstroms ou 10 nanômetros, mas hoje em dia já existe uma resolução melhor que essa. E podemos fazer também com transmissão outras técnicas de caracterização, como imagem de domínios magnéticos. Então, imagens de magnetic domains até 50 angstroms ou 5 nanômetros de resolução. Tá? Bom, então, uma das coisas mais importantes no microscópio, qualquer que seja um microscópio óptico, um AFM, né, um Atomic Force Microscope, e o microscópio eletrônico de varredura e de transmissão, é a resolução. É a distância que a gente consegue resolver distinguir entre duas partículas, dois poros ou dois átomos, se a gente tiver na escala atômica. Aqui é um gráfico que mostra a evolução da resolução dos microscópios com o passar dos anos, das décadas e dos séculos, tá? Vou mostrar isso em mais detalhes. E aqui é um diagrama que mostra a resolução do olho humano, né? Que vai até 100 microns, até 150 microns, a resolução do nosso olho. E isso é o diâmetro, 100 microns, 150 microns, diâmetro de um fio de cabelo. Então, é isso que o nosso olho consegue observar. E o que o microscópio faz? Ele amplia o nosso poder de visão. Ele nos dá a oportunidade, a possibilidade de enxergar coisas muito menores do que o nosso olho consegue observar. O microscópio óptico tem uma resolução de 500 nanômetros, mais ou menos, meio micron. E o microscópio óptico, por séculos, desde o século XVI, XVII, e por 300 anos, quase, foi o único instrumento que os cientistas tinham para observar a matéria, seja um material biológico, uma rocha, não é? E todos os materiais que a gente tinha disponível, era o único instrumento. Então, talvez, até hoje, é o instrumento mais importante na história da ciência. E aí, o microscópio óptico chega só até 500 nanômetros, mas não desvendava o mundo dos nanomateriais. Então, os microscópios eletrônicos que foram descobertos no século XX, nos anos 40, 1940, ele deu a possibilidade de enxergarmos a resolução de 1 nanômetro e até 1 angstrom nos microscópios mais modernos e chegarmos à escala atômica. Então, nós podemos observar vírus com o microscópio de transmissão, moléculas, nanocristais e até a escala atômica. Então, nas pesquisas com o coronavírus que tem cerca de 20 a 50 nanômetros de diâmetro, foi muito importante usar microscópios eletrônicos de varredura e microscópio de transmissão para poder caracterizar o coronavírus e entender os mecanismos para criar a defesa e gerar as vacinas, gerar as vacunas para o coronavírus. Então, a microscopia eletrônica de transmissão de varredura e transmissão está praticamente em tudo que a gente faz de pesquisa hoje em dia. Tá bom? Aqui, então, está a evolução, né, dos instrumentos. O microscópio óptico evoluiu muito a resolução, da ordem de microns até chegar em 500 nanômetros, não é? No século XXI. O olho humano, como a gente pode ver pela evolução, não mudou muito a sua resolução, não mudou praticamente nada, não é? De 150 microns. E os microscópios eletrônicos evoluíram de maneira brutal, partindo de resoluções da ordem de microns, passando por nanômetros e chegando à escala de angstroms, né? A partir dos anos 2000. Vamos lá. Então, para o microscópio de varredura, o 100, a resolução ela depende muito da voltagem, né, da corrente, mas principalmente o fator determinante é o diâmetro do feixe que vai chegar na amostra. Isso é o mais importante. A resolução é mais ou menos proporcional ao diâmetro do feixe de elétrons que chega na amostra. Isso é para a microscopia de varredura. E para a microscopia de transmissão, a resolução depende diretamente do comprimento de onda, da longitude de onda, wavelength. Então, quanto menor o comprimento de onda, menor a resolução e melhor a resolução. E o comprimento de onda é inversamente proporcional à voltagem do microscópio. Então, não é? Se nós aumentarmos a voltagem de 100, 200, 300 kV, o comprimento de onda fica cada vez menor e a resolução fica cada vez melhor, certo? O comprimento de onda é dado em nanômetros e a voltagem do microscópio é dada em electronvolts ou em volts. E aqui nós temos uma tabela que mostra os valores de comprimento de onda para diferentes voltagens do microscópio. Então, nós vamos prestar atenção no valor relativístico, né, em nanômetros. Em 100 kV tem esse valor. Nós precisamos triplicar a voltagem para diminuir o comprimento de onda
pela metade. Então, para multiplicar a resolução por 2, melhorar 2 vezes a resolução, nós temos que multiplicar a voltagem por 3, para diminuir o comprimento de onda pela metade, certo? E aí, a massa do elétron vai aumentando e a velocidade do elétron também. E o limite da velocidade do elétron, não é? Como a gente conhece, o limite vai ser sempre a velocidade da luz, 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. E aqui está o espectro de comprimentos de onda, né, eletromagnético, que a gente tem desde ondas de rádio, ondas curtas e ondas longas, short wave, micro-ondas, o infravermelho, infrarrojo, a luz visível, né, que a gente usa na microscopia óptica e que a gente consegue visualizar, ultravioleta e os raios-x. Então, os comprimentos de onda, não é, da microscopia, dos elétrons, estão mais ou menos nessa faixa aqui. Bom, e o que a gente aproveita, então, dessa interação do feixe de elétrons com a amostra, não é? Na microscopia eletrônica de varredura e de transmissão. Nós temos o feixe de elétrons incidente, não é? Que vem lá desde o canhão, e ele interage com a amostra. Na microscopia de varredura, no SEM, eu vou detectar os sinais que retornam da amostra. Eles interagem com a superfície da amostra, uma camada de nanômetros até 1 micron, e formam um volume de interação na espessura da amostra e retornam na forma de sinal retroespalhado, BSE, Backscattered Electrons, que nos dá a informação do contraste químico na imagem, um contraste de tons de cinza, de tons de gris, dá um contraste de tons de cinza, elementos mais pesados dão uma imagem mais clara, e elementos mais leves em número atômico dão uma imagem mais escura. Então, a gente pode ter diferentes tons de cinza que nos dão uma imagem de contraste químico, mas não tem a melhor resolução. A resolução do BSE é de 50 a 200 nanômetros. E temos os elétrons secundários, que saem de uma camada mais da superfície, de 5 a 50 nanômetros, e nos dão resoluções, como a gente falou já, de 1 a 5 nanômetros. Então, a melhor resolução na imagem é de elétron secundário, secondary electrons, tá? E outro detector que a gente pode usar quando o sinal interage aqui com a superfície da amostra e retorna, são os chamados, raios-x característicos, tá? Os fótons de raio-x característico através do detector da técnica de EDS, que é Energy Dispersive Spectroscopy. Me desculpem, mas eu não vou poder falar muito em detalhes da técnica de EDS, como ela funciona na teoria, mas vou mostrar alguns exemplos de imagens e resultados de EDS, tá? Então, esses são os resultados que a gente pode utilizar da microscopia eletrônica de varredura. Elétrons SE, BSE e o EDS através dos raios-x característicos. Então, eles interagem com a superfície da amostra e retornam. Já na microscopia de transmissão, me interessam os sinais que passam pela amostra, que atravessam pela amostra. E aí eu vou ter os fenômenos de transmissão, o feixe que passa direto e não interage com a amostra, e o fenômeno de difração, através de espalhamento elástico, com o núcleo do átomo, não é? E o espalhamento inelástico, com a nuvem de elétrons do átomo, tá? Então, eu vou ter diferentes tipos de espalhamento, diferentes tipos de scattering, né? Ou também a chamada difração de elétrons, electron diffraction, e todos esses sinais vão ser aproveitados para fazer a imagem na microscopia eletrônica de transmissão ou fazer a análise de difração de elétrons. O único sinal que retorna para a microscopia eletrônica de transmissão é o EDS. Então, para ambas, para o SEM e para o TEM, o detector de EDS vai ficar na parte de cima. Mas para transmissão, praticamente tudo relacionado à imagem e cristalografia, difração de elétrons, é o que está abaixo da amostra. Então, os detectores vão estar abaixo da amostra. Tá certo? Bom, aqui seria o volume de interação que o feixe de elétrons faz na microscopia eletrônica de varredura. Como a gente tem uma amostra de milímetros a centímetros de espessura, vai formar aqui na superfície, quando o feixe de elétrons penetra, um volume de interação da ordem de 1 micrômetro cúbico. Então, é como se a gente tivesse um cubo de 1 micron por 1 micron por 1 micron, certo? É mais ou menos esse volume que nós temos aqui. Os elétrons secundários saem dessa camada superficial, amarela, tá? De 5 a 50 nanômetros da superfície. Aqui, ó, secondary electrons. É o sinal que nos dá melhor resolução. É para fazer a imagem do relevo superficial do material, tá? Já os elétrons retroespalhados, backscatter electrons, saem da região laranja ou vermelha, tá? Red.
E aí eles saem de uma camada de 50 a 250 nanômetros e nos dá informação de contraste químico, tá? E os raios-x característicos para o detector de EDS, aqui os fótons de raio-x característico, sai de uma camada de 500 nanômetros a 1 micron. Então, a resolução do EDS no microscópio de varredura, no SEM, não é boa. A resolução, para a gente fazer, por exemplo, um mapeamento de EDS numa imagem, é de 500 nanômetros a 1 micron. Então, a resolução fica limitada a 1 micron no EDS e no microscópio de varredura. O que pode me justificar eu mudar do varredura, do SEM, para o microscópio de transmissão, para o TEM. Porque no TEM eu vou ter uma resolução de EDS bem melhor, ou seja, uma distância que eu consigo analisar através do EDS de até 5 ou 10 nanômetros, tá bom? Então, aqui eu tenho o sinal de elétrons secundários, de 1 a 10 nanômetros, o sinal de elétrons retos espalhados, podemos colocar um valor médio de 200 nanômetros, e o sinal de raio-x, de 500 a 1000 nanômetros, ou 1 micron de resolução, certo? E aqui exemplos da evolução da microscopia eletrônica de varredura. Esse é um microscópio de varredura da Zeiss, dos anos 70, tá? É um microscópio antigo ainda, que tem muitos comandos analógicos, não é? E a gente pode observar a evolução para um microscópio da Philips, que hoje se transformou em FEI, e na verdade já se transformou para Thermo Scientific, já é uma nova marca, não é? Então, Philips, depois foi FEI, e hoje é a Thermo. É um microscópio dos anos 80 para os anos 90. Então, a gente vê que já não tem mais muitos comandos analógicos, todo o controle é através de um computador, então basta a gente ter um teclado e um mouse aqui que a gente consegue operar o microscópio. E o microscópio mais moderno que a gente tem nos dias de hoje, depois dos anos 2010. Já um microscópio muito mais moderno, esse era um microscópio da FEI, que já virou Thermo, e é chamado de Magellan. Esse microscópio, para vocês terem ideia, é um microscópio de varredura, um MEV, um SEM, tem uma resolução de 0,9 nanômetros, uma resolução de 9 angstroms. Então, é um microscópio de varredura que já consegue fazer imagens das paredes dos átomos de carbono num nanotubo de carbono. Consegue fazer imagem de um nanotubo de carbono. Isso é algo incrível, mas é um equipamento que pode chegar a custar quase $1 milhão de dólares. Já são equipamentos muito caros. Bom, vou mostrar um exemplo aqui de um trabalho que mostra as capacidades da microscopia eletrônica de varredura, tá? Então, nós temos um fio de uma liga de alumínio, tá? Uma liga de alumínio aeronáutica, que foi deformado na forma de um fio de quase 3 milímetros de diâmetro, de 2,7 milímetros de diâmetro. Nós precisamos caracterizar a microestrutura desse fio. Essa é uma imagem de microscopia de varredura. Peço para vocês prestarem atenção aqui na escala de 1 micron. Então, nós temos fases de 1 micron, mas temos fases muito menores que isso, na escala de centenas de nanômetros, tá? Então, aqui nós temos a microestrutura e fizemos uma análise de EBSD. O EBSD é uma análise de Electron Backscatter Diffraction. É uma análise de cristalografia no microscópio eletrônico de varredura. E ela pode nos dar uma resolução de cerca de 200 nanômetros. Então, a gente observa aqui que essa barra de referência é uma barra de 5 microns, certo? É uma barra de 5 microns. Então, eu posso observar aqui 2,5 microns, 1 micron mais ou menos, que eu vou ter grãos da fase alumínio FCC da ordem de 1 micron, mas vou ter grãos muito menores. Talvez eu tenha grãos aqui da ordem de 200 nanômetros. Então, é uma amostra que sofreu uma deformação severa para formar um fio de 2,7 milímetros de diâmetro, mas eu consigo, através do EBSD, caracterizar o tamanho de grão desse material, que vai de 200 nanômetros até microns, o tamanho de grão. E aqui eu posso observar as fases que foram detectadas através do EBSD. O vermelho seria a matriz, a fase alumínio FCC, em vermelho, e uma fase aqui que ele conseguiu identificar, um intermetálico de alumínio, cobre e ferro, que está em verde. Então, isso é o que o EBSD faz. Pode identificar fases cristalinas com uma resolução de até, no mínimo, 200 nanômetros. E aqui um mapeamento de EDS, um X-ray mapping, mostrando a localização dos elementos químicos nas fases que compõem esse material. Então, é uma liga que tem alumínio, zinco, ferro, magnésio e cobre. E a gente pode ver onde está o alumínio em cinza, em gris, o ferro aqui em azul, o zinco em amarelo, o magnésio em vermelho e o cobre em verde.
E a gente pode observar, pela escala aqui também de 5 microns, que eu consegui mapear com o EDS, talvez fases na escala mais ou menos de 500 nanômetros ou até um pouco menor, talvez na escala de 250 nanômetros. Na melhor das hipóteses, é o que a gente consegue fazer com o EDS, tá? Então, fases grandes da ordem de micro eu consigo mapear tranquilamente e até fases da ordem de centenas de nanômetros para mapear através do SEM e o mapeamento de EDS através do EDS, o X-Ray Mapping, tá bom? E aqui seria um espectro de EDS, só como exemplo, não é do material anterior, esse EDS aqui é de uma superliga de níquel, é uma níquel superalloy, que tem níquel, cromo, ferro, titânio, nióbio, molibdênio, né? É uma liga utilizada no setor aeroespacial para turbina, né? A turbina dos aviões. Então, é um exemplo de um espectro de EDS, tá bom? E agora, o que muda a resolução do microscópio de varredura, o SEM, para o TEM em relação ao EDS? No MEV, no SEM, a gente tem uma amostra grande de milímetros a centímetros, e a gente forma a gente chama aqui o volume de interação, da ordem de 1 micrômetro cúbico. A amostra de transmissão, nós não temos toda essa distância aqui. A amostra de transmissão ela tem que ter 100 nanômetros ou menos de espessura, para que o feixe de elétrons possa atravessar pela amostra. Então, a gente muda de um volume aqui de 1 micrômetro cúbico para um volume na amostra de transmissão, aqui num canhão LabSEI, de 10 a menos 5 micrômetros cúbicos. E numa amostra mais fina ainda, e com feixe de elétrons, um feixe de elétrons de 1 nanômetro e uma amostra de 10 nanômetros de espessura, o volume de material excitado pelo raio-x seria de 10 a menos 8 micrômetros cúbicos, ou seja, é de dezenas de nanômetros cúbicos. É uma região, então, muito menor na escala nanométrica, uma região muito pequena, nanométrica. Então, a gente consegue uma resolução no EDS, no TEM, da ordem de 1 nanômetro até, de 1 a 5 nanômetros, dependendo do microscópio. Tá bom? Então, essa é uma grande diferença entre o EDS no microscópio de varredura e o EDS no microscópio de transmissão. Então, aqui, ó, está um exemplo de uma amostra de microscopia eletrônica de transmissão. Ela é um disco muito pequeno, de 3 milímetros de diâmetro, mas a área fina, a área útil, que eu vou ter menos de 100 nanômetros de espessura, a área que eu vou analisar no microscópio de transmissão é esta área em verde aqui, o que a gente chama de área fina, thin area, né? Menor de 100 nanômetros, é somente essa região em verde. Por isso que eu falei que analisar uma amostra de transmissão é a mesma coisa que analisar uma folha de uma árvore em uma floresta, para caracterizar uma floresta inteira. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque uma folha é uma região muito pequena dessa floresta como um todo, comparando a área fina do material com um bloco de toneladas de um aço que a gente produz em uma siderúrgica, não é? Ou uma liga de alumínio que a gente produz para um setor aeronáutico, uma peça de toneladas, você vai analisar uma região de centenas de microns, né? Somente, tá bom? Então, temos que ter muito cuidado, é uma técnica poderosa, mas a amostra é muito pequena. E aqui um exemplo de como eu posso mudar da análise de microscopia de EDS no MEV para o transmissão. Então, eu tenho precipitados de carboneto de nióbio titânio, é um NBC, é essa fase branca aqui, no microscópio eletrônico de varredura, em uma superliga de níquel, níquel, cromo, ferro, tá? Então, esses carbonetos que aparecem aqui nessa imagem também, são micrométricos, tá? E aí eu posso fazer uma análise em linha para ver qual é a composição desse carboneto. Fazendo essa análise em linha, então, que é chamada de line scan, eu posso ver ou posso ter a impressão que eu tenho uma composição alta de nióbio no centro desse precipitado, na região clara aqui, tem uma concentração alta de nióbio e parece ter uma concentração alta de molibdênio. Mas lembre-se, o EDS no MEV tem uma resolução de 1 micron e eu tenho um volume de interação abaixo da amostra. Então, aqui eu estou olhando a imagem de cima, eu não estou vendo o que está acontecendo abaixo da superfície. E aqui é uma análise de microscopia de transmissão da mesma fase do mesmo material. Então, eu fiz um line scan agora com o EDS, do centro da fase, o NBC, o carboneto, até a matriz de níquel FCC. Então, a composição do nióbio está aqui à esquerda e a composição do molibdênio está aqui à direita. E, na verdade, eu concluo que o carboneto tem muito nióbio, mas não tem
praticamente nada de molibdênio. Tem, desculpe, menos de 1% de molibdênio, na verdade. Então, no centro desse carboneto, eu tenho nióbio e titânio, mas eu não tenho molibdênio, tá? E aí eu vejo que a composição de molibdênio, ela aumenta um pouco na adjacência, ao lado da interface entre o precipitado e a matriz, certo? Aqui sim eu tenho um pequeno aumento do molibdênio. Então eu posso ver que essa camada branca, a camada cinza claro ao redor da fase é um acúmulo de molibdênio, certo? Mas eu não tenho molibdênio no centro. Eu poderia ter molibdênio embaixo desse precipitado, abaixo dele, certo? Então eu tenho que tomar muito cuidado para fazer EDS no MEV e no transmissão, que o resultado pode ser completamente diferente e o resultado de transmissão é muito mais confiável porque eu tenho uma amostra muito fina de 100 nanômetros e eu não vou analisar o que está embaixo dela, só o que está no volume aqui, tá bom? E aqui é um outro exemplo de como a gente pode fazer essa análise em linha. Também é um precipitado, né, central aqui, numa matriz de uma superliga de níquel, e a gente pode ver como fica a composição dos elementos ao longo dessa linha. Então, esse é um precipitado rico em titânio, aqui nessa linha vermelha, e os demais elementos têm uma concentração baixa ao longo dessa interface. E o níquel, onde está o níquel, aqui em amarelo, na matriz, nós temos, então, uma fase rica em níquel, que é o níquel FCC. Então, esse é um exemplo de uma análise, né, de line scan no microscópio de transmissão, certo? Bom, o que mais a gente pode fazer no microscópio de transmissão? Aqui é um exemplo de uma caracterização de nanocarbides num aço microligado, um microalloy steel, microligado com nióbio e titânio, para aplicações em óleo e gás, em tubos, né? Em oil and gas pipelines, tá? Então, a gente pode ver numa imagem de baixa magnificação na microscopia eletrônica, podem ver, ó, a magnificação aqui é 30.000 vezes. Então, 30.000 vezes para microscopia de transmissão é uma baixa magnificação. A gente pode ver aqui o contorno de grão de um aço microligado. E o tamanho de grão desse aço aqui, o grain size, é da ordem de 3 microns. Então, a gente pode ver que tem precipitados de centenas de nanômetros, um pouco mais grandes, maiores, no contorno de grão, né? São esses mais claros aqui, e precipitados nanocarbides nanométricos no interior do grão. Então, eu posso fazer a caracterização desses dois carbonetos. Fazendo uma imagem ampliada da região central, 150.000 vezes, e a escala agora aqui é 200 nanômetros, eu posso perceber que eu tenho precipitados muito pequenos. Então, é muito importante a microscopia de varredura de transmissão, o SEM e o TEM, porque eu tenho nanotecnologia hoje nos materiais metálicos, até nos materiais metálicos convencionais. Um aço microligado, então, e uma liga de alumínio, aí já é um material avançado, mas um aço microligado eu já tenho nanotecnologia, que são precipitados de até 1 a 3 nanômetros, 3 a 5 nanômetros de diâmetro. E esses precipitados de nióbio e titânio fazem toda a diferença no aumento da resistência mecânica desse tipo de aço, tá? Então, a nanotecnologia está em tudo hoje em dia, até nos aços relativamente comuns. São os mesmos aços que são aplicados na carcaça dos automóveis, nas chapas metálicas que revestem um automóvel. Então, imagine os automóveis produzidos no mundo inteiro contendo esses aços microligados ao nióbio. Então, é muito importante ter esse controle do tamanho dos precipitados, desses nanocarbides que dão propriedades mecânicas especiais. E olhando, então, esses são os precipitados que estão no contorno de grão, tá? São de centenas de nanômetros, e os precipitados que estão no interior do grão. Agora temos uma barrinha aqui de 20 nanômetros. E a gente pode observar que tem precipitados de 5 nanômetros, ou podem ter precipitados ainda menores, da ordem de 3 nanômetros. Vamos aumentar, ampliar ainda mais, tá? Aqui é um exemplo de mapeamento de EDS. O mapeamento de EDS no microscópio de transmissão. Então, nós temos uma imagem aqui de baixa magnificação, mostrando esses precipitados, e vamos analisar uma região específica, essa região que está em verde aqui. Então, a gente pode ver que tem precipitados de cromo, precipitados de ferro, que é o Fe3C, a cementita do aço, e que também tem uma certa composição de vanádio. E outros precipitados que estão em regiões diferentes, como vocês podem ver aqui. Precipitados, então, de molibdênio
de nióbio e de titânio, tá? Então, a gente pode ver que os precipitados de nióbio, né, e molibdênio são os menores aqui, tá? Os mais pequenos. E aqui um outro exemplo de mapeamento de EDS, também na microscopia de transmissão. Então, a gente vê que tem precipitados, o carbono está por tudo, precipitados de cromo, ferro, e precipitados de molibdênio, nióbio e titânio, que são menores na escala nanométrica, são precipitados de dezenas a centenas de nanômetros, que dão essas melhores propriedades mecânicas para os aços, tá? E aqui eu mostro para vocês a evolução da microscopia de transmissão. Então, o primeiro microscópio de transmissão surgiu nos anos 1940 com o pesquisador Ernest Ruska, né? Que foi, inclusive, o ganhador do Prêmio Nobel, né? Pela descoberta do microscópio eletrônico. Então, a gente vê como o equipamento tinha uma bancada de madeira, não é? Nos anos 40, aqui já é um microscópio dos anos 90, né? 1990, desculpa, esse seria um microscópio dos anos 70 e esse aqui um microscópio dos anos 90. Então, até os anos 70, 80, nós tínhamos comandos analógicos, não é? E depois, nos anos 90 para os anos 2000, passamos a ter todo o controle com um computador e um mouse também. Até chegar nos microscópios de transmissão mais modernos. Esse é um dos microscópios que surgiu nos anos 2000, mais ou menos em 2005, houve um avanço significativo da microscopia de transmissão e varredura no século XXI, no início do século XXI, até chegar nessas máquinas incríveis. Então, já é um microscópio de transmissão que está dentro de uma caixa. Essa caixa é de uma liga metálica chamada mu-metal, que serve de escudo magnético. Então, é um magnetic shield contra o ruído eletromagnético da rede, né? Então, é um microscópio que fica protegido. Eu, como usuário, operador do microscópio, eu vou estar em uma outra sala. Eu fico a uma certa distância do microscópio e vou operar o microscópio através do computador. Então, não existe nem a figura da pessoa estar operando o microscópio em frente ao microscópio. A gente já fica numa sala ao lado, porque o fato da gente falar, não é? E a gente se mexer, a gente pode deturpar já uma imagem produzida por um microscópio desse. A gente pode produzir vibração suficiente para piorar uma imagem na escala atômica, tá bom? Então, é um microscópio incrível que trabalha de 60 até 300 kV. Ele tem corretores de aberração esférica, tá? E chega já a uma resolução de 0,7, os mais modernos já chegam a 0,6 angstrom. Então, é uma resolução sub-angstrom. Então, isso daí é 70 picômetros ou 60 picômetros. Nós já estamos chegando na escala de picômetros, dezenas de picômetros. E o picômetro é 1 metro dividido por 10 a 12, não é? 10 a 12. Então, já é a escala nanométrica dividida por 1000. Então, esse é o absurdo que está chegando já a resolução dos microscópios eletrônicos de transmissão, tá? Bom, e quanto tempo eu tenho? 5 minutos. 5 minutos? Bueno. Então, eu vou tentar falar muito rapidamente da imagem de microscopia de transmissão em alta resolução, que são imagens na escala atômica. Vou passar um pouco mais rápido por essa parte aqui. O contraste na microscopia de transmissão é definido por contraste de massa-espessura, contraste de difração, contraste de número atômico ou chamado contraste de fase. Phase contrast, que nos dá a imagem de alta resolução. HRTEM, High Resolution TEM, que são imagens na escala atômica. Esse contraste de fase não é um contraste entre duas fases cristalinas ou contraste entre uma fase cristalina e uma fase amorfa. É o chamado contraste de fase que a gente tem na onda. Então, é o phase contrast do wavelength, ok? De uma onda senoidal. Aqui eu tenho o chamado caminho livre médio, que significa que quanto mais leve o material, quanto menor o número atômico, eu vou conseguir atravessar uma amostra de transmissão mais espessa. Então, carbono, como é muito leve, é muito ligeiro, eu posso atravessar 400 nanômetros com uma voltagem de 200 kV. O silício, eu consigo atravessar, transmitir 250 nanômetros. Já é um material intermediário. Um metal como o cobre, que é muito mais pesado, com 200 kV eu vou atravessar uma espessura de 50 nanômetros apenas. E o ouro, ainda menos, 20 ou 30 nanômetros.
Então, quando eu falei que a amostra tem que ser menor de 100 nanômetros, para um material mais leve, como um polímero ou um material biológico, pode ser uma amostra de 400 nanômetros. Uma amostra de um metal leve, como o alumínio, pode ser 200 nanômetros. Mas um metal pesado, como o ouro ou cobre, vai ter que ser uma amostra de menos de 50 nanômetros. Então, 100 nanômetros é um valor médio, mas depende muito do número atômico do material, tá? E aqui nós temos tipos de contraste específicos também para materiais poliméricos ou biológicos, para materiais amorfos, não é? Então, nós podemos fazer o chamado contraste de massa-espessura para gerar imagens desse tipo aqui, tá? Desculpa. Então, esse é um exemplo de uma imagem, né, de microscopia de transmissão de um polímero de duas fases, a two-phase polymer. Pode ser um copolímero ou uma blenda polimérica. Então, nós temos que fazer um tingimento, um staining, com um composto químico chamado tetróxido de ósmio, para dar um contraste, né, de imagem, porque tudo aqui é basicamente composto de carbono e hidrogênio. Então, não há um contraste muito grande. A gente usa esse staining com tetróxido de ósmio para ressaltar o contraste da imagem, tá? E aqui seria um contraste de difração num material metálico. Então, aqui é uma superliga de níquel, a níquel superalloy, níquel FCC, 2 grãos da fase níquel FCC, a matriz, e precipitados de carboneto de cromo, CR23C6, e nós temos carbonetos de nióbio também, de 5 a 10 nanômetros, que são essas pontas bem pequenininhas que nós vemos aqui na matriz aqui, tá? Vou passar por isso aqui. Aqui é a difração de elétrons. Nós dizemos que é uma difração de elétrons para indexar uma fase cristalina, que ela está no eixo de zona, no zone axis. Então, é uma difração de elétrons simétrica. Então, através da cristalografia e da simetria da fase, nós conseguimos medir as distâncias interplanares, que é a distância do spot central transmitido até cada feixe, cada ponto desse da difração de elétrons, que é um plano do material, um D de HKL, a D-spacing. Então, para cada distância dessa eu tenho um plano cristalino e eu posso comparar com as fichas cristalográficas do JCPDS ou do ICDD e comparar com qualquer fase cristalina que eu tenho na literatura e que eu já fiz análise de difração de raio-x, difração de raios X, para comparar as fases possíveis do material com essas distâncias interplanares que eu identifico aqui através da difração de elétrons, tá? Então, essa é uma difração de elétrons no eixo de zona, e aqui são difrações de elétrons que eu chamo na condição de 2 feixes, para fazer imagem. É a melhor condição para fazer imagem do material, e essa é a melhor condição para fazer difração de elétrons, certo? Aqui é uma imagem típica também da microscopia de transmissão, chamada de campo claro, bright field. Então, aqui é o vácuo, é o vazio do material, e aqui, onde a imagem de campo claro, eu tenho o vácuo claro. E aqui a imagem de campo escuro, dark field. E o vazio no material, o vácuo, vai ficar escuro, certo? Assim eu posso fazer contraste entre as fases. E aqui um exemplo da superliga de níquel e a difração da fase níquel FCC, que é essa que está aqui em púrpura, e o padrão de difração da fase M23C6, que o metal aqui é o cromo. Então, essa é uma difração de elétrons que identifica as duas fases, a matriz de níquel e o precipitado de cromo M23C6. E a gente diz que tem uma relação de orientação entre essas fases. Aqui um exemplo da difração de elétrons em materiais policristalinos, como o cobalto, com um tamanho de grão, por exemplo, da ordem de micron, e aqui nanopartículas de prata. Então, quando a gente tem uma difração de um material nanocristalino, eu não tenho spots, assim, eu não tenho esses pontos bem definidos dos planos cristalinos do material. Eu tenho anéis, mas as distâncias interplanares, do mesmo jeito, são as distâncias do centro até cada um desses anéis aqui, certo? São os Ds de HKL do material. E aqui o que eu falei para vocês, cada um dos Ds de HKL, a distância interplanar é essa, 2,36 angstroms. A distância 220 é essa aqui, de 1,44 angstroms. E essas são todas as distâncias interplanares para esse material, para essa fase específica, que é a prata. E é assim que a gente faz a indexação da fase na difração de elétrons, tá bom? E aqui estão, para boa parte das fases FCC de interesse da tabela periódica,
no ferro, cobre, platina, alumínio, ouro, prata, níquel, cobalto, estão todas as distâncias interplanares para cada plano. Então, a gente pode ver como varia para as distâncias interplanares, não é? O d-spacing em angstrom para cada fase especificamente. É assim que a gente identifica, porque as distâncias interplanares de uma fase são específicas, como se fossem a identidade do material, e é assim que a gente identifica as fases. E aqui a diferença de uma difração de elétrons de um material cristalino e a difração de elétrons de um material amorfo, que a gente pode comparar com a difração de raio-x, que a gente tem somente um halo da difração, um halo amorfo, certo? E aqui, finalmente, uma imagem de alta resolução, de microscopia de transmissão. Então, eu posso ver aqui o silício cristalino, eu tenho o chamado ordenamento atômico de curto alcance, eu posso prever onde vão estar os átomos por dezenas, centenas de posições atômicas, milhares de posições atômicas. E uma região do material amorfo, que é o óxido de silício, SiO2. E no material amorfo eu não tenho ordenamento de curto alcance. Eu tenho ordenamento só de curto alcance e eu perco ordenamento de longo alcance. No material cristalino eu tenho ordenamento de curto alcance e ordenamento de longo alcance. Me confundi nessa parte. Então, o que é essa imagem de alta resolução? É uma onda plana, que é o feixe de elétrons, atravessando um potencial periódico. Porque na escala atômica, é como se eu tivesse posição atômica, vácuo, posição atômica, vácuo. Então, a estrutura cristalina na escala atômica é como se ela fosse uma senoidal. Então, assim que eu interpreto a imagem de microscopia de alta resolução, tá? Então, aqui um exemplo de uma nanopartícula de ouro, né, em meio a um filme de carbono amorfo. Aqui seria, então, as colunas atômicas, porque eu estou vendo, lembrem-se, né, uma espessura de 30 nanômetros, uma centena de átomos empilhados. Então, quando eu observo de cima, eu não posso falar que eu estou vendo um átomo, mas sim uma coluna atômica. E aqui um exemplo do silício cristalino e o óxido de silício combinado com nitrogênio amorfo na superfície. Então, quando eu tenho feixe de elétrons e os átomos empilhados, eu observo a imagem de alta resolução. E quando eu tenho um material amorfo, desordenado, eu tenho esse material que parece um labirinto assim. Tá ok? Aqui exemplo de imagens de alta resolução em semicondutores de índio, arsênico, antimônio. Aqui a interface, não é, de uma estrutura também de semicondutor, essa imagem aqui, B. Em C, nós temos o contorno de grão em germânio no semicondutor, tá? E aqui seria uma estrutura cerâmica e uma interface entre espinel e olivina, tá? São exemplos, então, de imagens de alta resolução. No microscópio de transmissão, então, a gente tem uma resolução que poderia chegar a valores muito menores, mas as aberrações das lentes levam a uma piora dessa resolução. E aí eu chego numa resolução, ao invés de milésimos de nanômetro, a décimos de nanômetro, tá bom? Devido à aberração das lentes. E aqui um exemplo de imagem de alta resolução dos microscópios mais modernos. Por que eu chego a uma resolução de 0,6 angstrom? Para poder definir num óxido, num material cerâmico, não a distância entre alumínio e alumínio, entre silício e silício, mas num óxido de alumina, a L2 ou 3, a distância entre o alumínio e o oxigênio, que é um elemento intersticial, certo? Na sílica, SiO2, não só a distância entre o silício, mas entre o silício e o oxigênio, entre os átomos substitucionais e os intersticiais. Então, o que a gente pode ver aqui no centro são os átomos de oxigênio, de baixa intensidade. E os átomos aqui, esse é um óxido de cério, então o cério seria o mais claro e o oxigênio seria o mais escuro em tons de cinza. Tá bom? Então, essa é uma imagem de alta resolução com os microscópios mais modernos. Com o microscópio de transmissão, com esse corretor de aberração esférica, só o corretor pode custar $1 milhão. Então, a tecnologia é muito cara. Por isso que a gente precisa de investimento e incentivo do governo para pesquisa e desenvolvimento. Se não houver financiamento, não tiver dinheiro, nós não temos avanço tecnológico do nosso país, não é? Para um microscópio de transmissão, cada quilovolt, cada 1000 volts, custa $10 mil, certo? Então, esse é o custo da tecnologia. Aqui, mais um exemplo de uma imagem de alta resolução. E aqui, para fechar também, exemplo de imagem de alta resolução no semicondutor do silício. Esse é um espaçamento de 1,36 angstrom.
E aqui um exemplo de um trabalho da Nature, de 2004, onde a gente tem o cobre puro e o contorno de grão aqui do cobre, e o contorno de grão do cobre com dopante de bismuto. Então, bismuto dopando, ele vai ser segregado para o contorno de grão e a gente consegue observar os átomos mais claros aqui de bismuto do contorno de grão do cobre. Bom, com isso eu vou encerrando a minha apresentação, então, e abro para perguntas. Me gostaria de agradecer uma vez mais a todos de la RIMA e de la AURM por a oportunidade de apresentar este trabalho aqui. Espero que tenham, que les gustem y ahora estoy para preguntas, ¿ok? Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Conrado. Excelente la presentación. Tenemos unos 5 minutos para consultas. Hay una en el chat que es de Ana Paula. De Ana Paula. Ella comenta que las imágenes son excelentes y pregunta si los análisis de TEM de alta resolución son realizados en la Universidad Federal de San Carlos. Podemos fazer sim, Ana. Nós temos um microscópio, não é dos mais modernos, mas um microscópio de transmissão que pode chegar à resolução de 2 angstroms. E é possível fazer análise sim. Estamos com restrições por causa da pandemia, né, de Covid. As filas para operar os microscópios estão maiores, demora mais para a gente fazer uma análise, mas está sendo possível sim, tá? Nós temos um dos maiores centros de microscopia na UFSCar, com quase 10 microscópios, e os outros maiores centros que nós temos no Brasil seriam o Inmetro, no Rio de Janeiro, e o LN Nano, né, em Campinas, o CNPEM, onde a gente tem também o síncroton, né, o Sirius. O maior centro do Brasil, e imagino que da América Latina hoje, é o do CNPEM, do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, porque eles têm até um microscópio daquele mais moderno, o Titan, que chega a 0,6 angstroms de resolução, tá? Obrigado. A preparação de amostra para microscopia de transmissão, muito obrigado pela pergunta, Alfredo. Para microscopia de transmissão, nós temos que afinar a amostra até 50 ou 100 microns na borda e, através de um feixe de íons de argônio, afinar a amostra, deixar a amostra cada vez mais fina, até que ela tenha um furo, um agulheiro no centro. E a área útil, né, menor que 100 nanômetros, mais fina que 100 nanômetros, vai estar nas bordas desse furo, desse agulheiro. E aí é o que nós chamamos de área fina. Agora, se for um material nanométrico, nanopartículas, nanofios, nanotubos de carbono, eles já são abaixo de 100 nanômetros. Então, eles já são transparentes ao feixe de elétrons, tá? Mas a preparação de amostras para materiais bulks, como ligas metálicas ou materiais cerâmicos, aí sim nós temos que preparar esse disco de 3 milímetros e afinar no centro com feixe de íons até gerar um furo e analisar nas redondezas, então, essa região abaixo de 100 nanômetros. Tá? A preparação é muito delicada, é difícil, mas é possível sim. Tá bom, Fredo? Me desculpa, pessoal, eu sei que foi muita informação em pouco tempo, né? É muita informação em pouco tempo para falar de 2 técnicas. Aqui nós temos um curso de 1 semestre, 6 meses para 100 e um curso de 1 semestre, 6 meses para 100. Então, falar de todo em 40 minutos é um pouco difícil. Espero que tenham a imagem general de todos, ¿ok? ¿Hay alguna otra consulta entre los estudiantes o los docentes que están en la sala? Yo, Conrado... simplemente agradecerle a Conrado, me pareció muy buena la presentación que hizo, muy clara, y creo que ofrece un panorama de todo lo que se puede hacer mediante estas técnicas de microscopía. Gracias, Daniel. Yo, Conrado, te iba a preguntar algo, ya respondiste, Ana, te quería, bueno, el comentario el mismo que Daniel, por supuesto, y me parece que conocer las capacidades de las técnicas, sobre todo para los estudiantes que están haciendo sus tesinas, sus tesis, sus trabajos de investigación, y para los investigadores y docentes también, por supuesto, es muy importante.
Y te quería consultar, así muy resumidamente, en cuanto a la capacidad que tiene el grupo de ustedes o el instituto donde vos trabajás, esa capacidad que un poco dijiste que tenías, tienen las distintas microscopías a través de un laboratorio de microscopía, sobre todo para recibir estudiantes, es decir, los estudiantes seguramente muchos saben que hay distintos programas de movilidad. En AUGM tenemos programas de movilidad a escala para que los estudiantes de grado y posgrado puedan pasar estancias en otras universidades, y seguramente hay otra fuente de financiamiento también en otras universidades y en CONICET. ¿Hay capacidad para recibir gente que pueda requerir de la microscopía? Y si podés resumir muy rápidamente el equipamiento. Bueno, tenemos 3 microscopios de barrido en la UFSCar, ¿ok? Y 3 microscopios de transmisión. Entonces tenemos microscopios para hacer imágenes más simples, más comunes, pero tenemos también microscopios como el microscopio de barrido que he dicho, el Magellan, que hace imagen para 1 nanômetro, 0.9 nanómetros. Entonces, para nanotecnología hay un SEM. Y hay un TEM que puede ser imagen de alta resolución. Para analizar las muestras, puedes enviar la muestra, hacer contacto con el laboratorio. He dejado el nombre aquí en el chat, es el LCE DEMA, puedes buscar ahí en el Google. Puedes enviar la muestra para el laboratorio y un técnico va a hacer la operación. Y la muestra puede venir de cualquier país, de Argentina, Uruguay, Chile, puede venir de cualquier universidad, de cualquier estudiante. Pero para movilidad, nosotros tenemos algunas oportunidades de la UGM, Diana, o el estudiante tiene que tener una financiación, una beca de su país, es otra opción, pero becas para movilidad de Brasil en general ahora estamos en un momento muy malo, terrible. Desafortunadamente estamos en un momento muy malo con este gobierno. Pero pienso que con la FAPESP, que es la fundación de la provincia de São Paulo de investigación, hay la oportunidad para hacer una estancia corta de 3 o 6 meses. El estudiante de grado puede intentar, pero tiene que hacer, como se dice, los cursos de nuestra universidad. Por ejemplo, curso de ingeniería de materiales o otras ingenierías. Pero hay que hacer la solicitud de esta beca antes, con antecedencia, para ver si tiene la aprobación de FAPESP, y después hay una posibilidad de estar aquí como algo por 3 o 6 meses. Son pocas oportunidades de becas que tenemos ahora, pero pienso que son estas las oportunidades. Pero estudiantes de posgrado, si tienen financiación, puede venir y hacemos los análisis juntos, ¿ok? O hoy también, como con estes Google Meet, Zoom, podemos hacer el análisis en el microscopio y compartir la pantalla y hacer una llamada así virtual e intentar hacer una explicación para el estudiante lo que estamos haciendo en el microscopio. Pienso que es posible también con una buena conexión de internet en el laboratorio de microscopía, ¿ok? Bueno, muchas gracias, Conrado, nuevamente. Muchísimas gracias.